Bom dia, gente. Esse é o nosso segundo encontro. Bom dia. Bom dia. Nossa segunda telesaúde. O tema de hoje vai ser sobre mudanças climáticas e alimentação. Apresentando rapidinho, eu sou a estagiária Angélica, eu sou da UFRJ, a gente também tem a Alexandra e a Daniela, que também são da UFRJ, e a Larissa, que é estagiária da Unirio. E a gente está sob supervisão da Ana Lúcia, que é nutricionista do Centro de Saúde, e a Isabel Santos, que é nutricionista e professora da UFRJ. O objetivo da atividade hoje é discutir como as mudanças climáticas elas afetam na nossa alimentação. Então, a gente veria se, por exemplo, um tempo muito chuvoso, um tempo com muito vento, muito sol, outros fatores climáticos, eles podem impactar de certa forma no que a gente consome. A gente realizaria jogos interativos sobre o tema e a gente trocaria algumas ideias e experiências. Então, vocês podem se sentir muito à vontade para perguntar ou levantar algum ponto. Aí a gente vai iniciar falando sobre a safra. Você já notou que em determinadas épocas do ano fica mais fácil encontrar alguns alimentos no mercado e além de mais fáceis, eles são mais baratos? Ao mesmo passo que em outros meses esses mesmos alimentos eles estão mais caros e com acesso mais dificultado? Então, isso tudo é por conta da safra, porque a safra ela consiste no período do ano em que determinado alimento ele tem condições de clima perfeito para o crescimento, levando em conta fatores climáticos, como temperatura e chuvas. E por isso que ela tem maior disponibilidade desse alimento no mercado. Quais são as vantagens da safra? Quando a gente consome um alimento na época ideal, a gente pode perceber uma diferença na conta da feira ou do supermercado, porque esses alimentos da safra eles são mais acessíveis, então eles costumam ter um preço mais barato. A utilização de agrotóxicos nesses alimentos também é menor, e também porque em cada mês do ano vai ter um clima favorável para o cultivo de frutas, legumes e verduras, né, específicas para o consumo. Então, por exemplo, a gente tem a época do tomate, a época do caqui, a época da cenoura. E quando a gente tem esse clima favorável para o cultivo desses alimentos, a gente pode também basear a nossa lista de compra a partir desses alimentos da safra. Aí agora eu queria perguntar para vocês, se vocês conhecem os alimentos que estão na safra de junho. Regina, conhece? Sabe quais são? Acho que é o milho. Laranja está barata, que ontem eu fui no mercado e eu achei a laranja barata. Então, vamos ver aqui quais alimentos que estão. Eu não sei, mas esqueci. Tem o milho, tem agrião, couve-flor, aipim, batata doce, abacate, a laranja, você também acertou, mamão formosa, morango e tangerina foca. Só os preços que estão caros, né? Por causa da inflação, né? Mas, assim, por causa da safra, em relação aos outros alimentos, esses aqui estão com um precinho um pouco mais em conta. Sim. Mas aqui no mercado perto de casa não está, não. A tangerina está 9, o Caramba, milho... mas é melhor a gente ver na feira, às vezes, esse tipo de alimento. Pois Na é. feira sai mais em conta. O mamão formosa está R$ 12 o quilo. Aí está verde ainda. Aí. Tá verde. Que é caro, aqui é caro. Verdade. Tem feira aí perto? Dia de domingo tem, dentro de Manguinhos. Mas o mercado lá fora também, o Rede Economia, é lá fora, e aqui dentro tem um supermercado também, o Rainha. Aqui também eles fazem bandejas a R$ 2, às vezes, R$ 1,50, dependendo. Mas assim, a bandeja não é uma boa quantidade assim que dá para passar um mês, uma semana. Não. Tem que comprar mais de uma bandeja, entendeu? A gente vive, né? Mercados.
só curar. Porque tá. Ninguém se discutiu, então dá um dinheiro, tô com fome. Não, a dona Ana, a Mel falou que não vai passar de 10 de casa não, tem que ser encaminhada para fazer em algum lugar. Porque a senhora ficou muito preocupada, porque ela está muito disponível, tá? Falou que, né, a fisioterapia dela respiratória não pode ser feita em casa e nem aconselha ninguém a fazer quando está ruim, tá ligado? E a dona, caraca, a dona Rita tá pior do que tudo. Ah, a dona Rita Maria Coutinho, eu chorar Coutinho. Verões muito quentes, invernos muito frios, ou então quando o inverno está quente deveria ser mais frio e o verão quando deveria ser mais quente também está mais frio. Isso tudo interfere no cultivo de determinados alimentos, tá? Por exemplo, o trigo ele é melhor quando está na temperatura entre 15 e 25 graus. Um pouco diferente, quando está muito mais frio ou muito mais quente que isso, já interfere no cultivo do trigo, tá? O arroz também, a temperatura ideal é entre 20 graus e 35 graus. Muito mais frio, assim, menor que 20 graus e mais do que 35, isso também já pode afetar o cultivo do trigo, do arroz, tá? E o milho, aí, temperaturas muito baixas já prejudicam o cultivo do milho, tá? Outra coisa também importante falar é que temperaturas muito altas, elas aumentam as infestações de pragas, né? E, então, isso faz com que envolva maior aplicação de inseticidas, exige mais recursos hídricos, né? Para tentar ajudar nas plantações que foram afetadas, tá bom? Os ventos. Ventos, quando está uma intensidade muito alta de vento, também pode prejudicar muito as plantas, né, o desenvolvimento das plantas, porque pode causar quebra de galhos, as folhas podem também rasgar as folhas, né? Aqui nessa primeira imagem aqui, ó, a plantação está totalmente destruída. A gente pode ver que a plantação ela está com quebra de galho, né? Está toda murcha. E uma alternativa para isso é quebra-vento. Quebra-vento está aqui nessa segunda imagem. O que é um quebra-vento? Eles fazem tipo plantações com árvores mais altas e isso protege a plantação. Então é tipo uma proteção com vegetação, tá? E aí isso protege o cultivo em áreas com ventos mais fortes e frios, tá bom? Aí, muita chuva e pouca chuva também afeta as plantações, né? O excesso de chuva, o que acontece? Quando está chovendo muito, bate no solo e aí a movimentação de nutrientes, né? Das plantas que estão lá nessa plantação. Por exemplo, nutrientes como potássio, nitrogênio e enxofre. E aí o que acontece? Chove muito nesse solo e meio que lava esse solo. Então esses nutrientes eles vão para longe dessas raízes, né? Causa também inundação, então prejudica muito a plantação. Isso também aumenta o número de fungos e bactérias, também prejudica a plantação. Nessa primeira imagem aqui, a gente pode ver o solo após a inundação. Tá? Na segunda imagem é um solo seco, né, totalmente seco, falta de chuva. Né? Nesses casos é importante que haja irrigação nessas regiões, né? Porque não tem como, é muito, muito seco, precisa de água, né? Então é importante um recurso de irrigação. Aqui, a umidade do ar e a umidade do solo também pode interferir nas plantações. Uma alta umidade, né, do ar, né, pode ocasionar a maior incidência de fungos nos grãos,
Aí aqui nas imagens, pode reparar que tem fungo. Aqui também está com fungo. E aqui também está com fungo. E uma baixa umidade, ela causa... As plantas, elas ficam murchas, né? O que acontece? A água, ela evapora. E aí faz com que essas plantas, ó, fiquem murchas. Estão bem murchinhos aqui. E a umidade do solo... Alguém fala alguma coisa? Ah, tá. A umidade do solo, o que acontece? A gente pode ver aqui que esse solo está muito, muito encharcado. Então, o equilíbrio, né, da umidade do solo, ele garante a nutrição da planta e saúde para se defender das pragas como fungos. Tá? E a radiação solar, né? Quando tem muito sol batendo diretamente na plantação. Acontece que as pragas, elas se desenvolvem bem mais rápido em altas temperaturas, né? E isso afeta o crescimento, né, das culturas, né, da plantação. E aí não crescem de forma saudável, né, por conta que as pragas estão se desenvolvendo ali. No solo, aumenta a concentração de iodo e emissão de dióxido de carbono também. Aí aqui tem uma imagem que essa aqui é uma praga que se chama lagarta do cartucho, e ela é considerada a principal praga da cultura do milho no Brasil. Tá? Ela geralmente ocorre nas plantações de milho. Tá? E aqui, a segunda imagem, o nome é pulgão, e é uma das principais pragas que atingem o tomateiro. Tá? Ele geralmente surge nos primeiros 30 dias da plantação de tomate, tá? Nessa fase inicial. Também é importante reforçar que a irrigação nesse período, que é necessário, né, reforçar a irrigação nesse período, porque isso garante o reforço na reposição dos nutrientes. Tá? Então, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha. A gente tem duas imagens. Eu sou a Daniele, tá? A dona Regina está aqui com a gente, a Isabel e a Ana. A gente tem duas imagens. Um solo com bastante água e um solo levemente irrigado. O que vocês acham que é o melhor local para plantação? Um ou dois? E aí, dona Regina, Isabel, o que vocês acham? Eu acho que é o 2, porque muita água, os nutrientes vai para outro lugar, não fica ali. Acho que é o 2. Levemente irrigado. Vai ficar irrigando por cima. Assim. Vamos ver. Vamos lá. Então, é o 2. Acertou. Ai, que bom. Foi falado na aula, né? Foi falado na aula. Isso aí. Você tem um excesso de água, né? Como a Alexandra falou, esse excesso de água vai tirar todos os nutrientes que estão aqui no solo, né? E o solo com a irrigação, né, com a água adequada, né, vai ser ideal para a plantação. Então a gente vê aqui, ó, um pezinho de alface, né, vai intercalando com cebolinha. Então é o cenário ideal. Quando tem muito excesso de água, isso dificulta. Isso a gente pode ver em casa, né? A senhora tem planta? Eu não tenho plantas, mas o meu vizinho, ele planta alguma coisa lá em cima. Tem erva cidreira, tem boldo, a babosa. Foi o que eu vi lá em cima. Eu não tenho plantas, não. Porque aqui tem gatos, e eu já fiz um experimento de deixar uma plantinha em cima da pia, eles simplesmente comeram. Eu tenho esse problema também. Meus gatos comem as minhas plantas. Não pode ter planta. É um problema.
Meninas, vocês caíram? Acho que a conexão delas ficaram ruim. Eu tenho uma pergunta para fazer. Deixa eu só Só ver um se ela. pouquinho, Regina. Não sei o que aconteceu aqui com ela. A inscrição já foi também, né? Cara, agora é só, tipo, botar a logo da Nesp, aquela verdinha, botar aquele container. Oi, tá escutando? Da bandeirinha do Brasil, escrito Brasil Sim, do lado, pra padrão. agora sim. Agora voltou. Então, o que que acontece aqui? Né, no cenário... Ai, peraí, qual foi a pergunta que foi falada? Porque a gente ficou perdida aqui, peraí. Acho que tem muito mais coisa pra fazer. Vocês estavam falando do gato, né? Ah, então, uma coisa que eu estava falando, Ana Regina, que o excesso de água, as folhas podem se tornar amarronzadas, tá? E aí isso é um problema para você saber que deve usar seu vizinho que tá com muita água. Sim, eu tenho uma pergunta a fazer. Pode fazer. Quando eu vou assim até na feira, quando eu vou à feira, eu vejo que os frutos lá estão tudo legais, né? Estão frescos. E Aham. quando eu vou ao mercado, o que eu percebo, muita fruta, muitas coisas assim, não as folhas não, mas as frutas, elas estão sempre assim, meias verdes, sabe? Assim, verde e também de vez. Aí, no caso, o agricultor lá, né, até ele tirar do pé, ajeitar para venda, ele tira assim, verde, para que vai amadurecendo, ou ele tira de vez, porque ele nota que a estação vai mudar e vai ter uma queda muito grande nas vendas, né? Porque eles não podem vender maduro demais, porque até chegar aqui já está podre, Sim. não é isso? E tem a questão do transporte, né? Quando está muito maduro, por exemplo, você compra uma coisa muito madura, né? Eu tenho muito problema com mamão, por exemplo. Se eu como mamão, eu gosto de comprar mamão de vez ou maduro e alguns verdinhos. Então, na hora que você compra o maduro, o transporte, se você não transportar ele adequadamente, qualquer batidinha que acontece com ele, ele já forma já um machucadinho. Então, você imagine isso numa grande plantação com vários mamõezinhos. Então, ele não tem como ele colher, né, eles de vez ou muito maduro. Porque, imagine, vai chegar aqui pra gente todo machucado, né? Ah, então ele tira do verde, né? Ele tira quase perto um pouquinho antes do amadura de vez, né? Para poder transportar e a gente amadurece em casa. Então, tem algumas frutas que, ao amadurecer, elas ficam legais, mas tem umas que eu percebo que ficam menos doce. Isso também tem um problema, né? Porque o amadurecimento no pé, né? Na colheita, né? Se torna mais adocicado. Uma coisa que a senhora pode fazer, que é uma ideia muito legal, né? Eu não sei como é que a senhora deixa amadurecendo o quê? Em cima da mesa, da bancada? Bom, às vezes quando eu compro o abacate verde, eu boto no jornal e ponho dentro do forno. Isso, porque isso ajuda a até ficar mais doce. Porque a fruta vai liberando um hormôniozinho que deixa mais doce. Então essa ideia é ótima, você botar dentro do jornal e dentro de um lugar bem quentinho. Porque esse lugar mais quentinho assim ajuda a amadurecer a fruta e ficar mais doce. A banana também. Isso. Poxa, eu espero a banana. Quando a banana está meia madura lá no mercado, eu gosto de comprar quando ela já está amadurecendo, sabe? Ela fica docinha. E banana d'água, eu gosto mais da banana d'água, embora a minha nutricionista disse que não é legal. E uma coisa que a senhora pode reparar, por exemplo, assim, hoje, olha só, o clima hoje está mais tranquilo. A gente vai entrar no período do inverno, dia 21. E aí está mais fresco. As frutas demoram mais a amadurecer, elas conservam um pouquinho mais. Quando você chega no verão, em janeiro, aquele calor, você pode comprar banana hoje verde
amanhã a banana já tá amadurecendo, né? É verdade. Tá, banana quando eu compro assim, mas eu não compro verde, verde. Eu compro assim, como ela tá de vez, né? Isso. Tá quase amadurecendo. Eu também faço o mesmo processo do abacate. Ponho no jornal, tá? Dentro de um saco e ponho ali. Aí depois, uns 2 dias assim, ela já tá boa para comer. Aí já tá boa, né? Poxa, é muito gostoso. Aí, Ana Lúcia, eu fazendo assim, tá? Tá muito bom. Tem Olha algumas. só, qual o problema da banana d'água, Regina? Não, é porque a banana d'água não é muito doce para mim, que eu sou diabética. Não tem problema banana d'água. Todas as frutas você pode comer, tem aquela quantidade naquele Sim, seu plano alimentar. pois é. Pode sim, tá? Porque normalmente a banana d'água ela é muito grande, né? É, mas eu gosto de comer uma inteira. Pode, mas assim, tenta seguir as porções, né? Do plano alimentar, mas não pode comer sim, tá? A prata, às vezes, me dá até uma coisa assim, tipo uma azia, que é assim, menino, parece que a prata não passa. Prefere ela, né? Mas eu compro da prata e compro da d'água. Meu marido gosta mais da prata, minha filha gosta mais da prata. Eu gosto mais da d'água. Mas eu como devagar. Ai, Deus. Então, vamos continuar. Então, a gente Tá, tem uma outra obrigada. imagem aqui, onde a gente tem uma terra mais seca, que é toda empedrada, e tem uma terra que está com uma irrigação aqui através de um cano que vai irrigar esse mesmo solo seco. Agora ele está recebendo água. Aí qual é a melhor imagem para a gente plantar? Na 1 ou na 2? Na 2. Na 2, né? É, Então, é a 2, porque a 1, o terreno está muito seco. tá muito E aí vai seco. ser difícil, né? Você até mesmo mexer nessa terra para você plantar. E aí o 2, você tem um sistema aqui de irrigação de água, que você vai molhar essa terra. E aí uma coisa bem legal que esse sistema aqui, a gente vai aprender mais na frente quando fizer a horta, né? É um sistema de gotejamento de água, que vai pingando a quantidade de água necessária, né, para você ter, então, o ideal de água para sua colheita, né, para sua plantação. E a gente tem uma ideia que terreno arenoso, mais seco, não consegue plantar? Consegue. Você só tem que ter a quantidade de nutrientes suficiente e uma quantidade de água boa para isso, tá? Então é possível ter plantação realmente num terreno mais seco. E é o que a gente está Então, tá vendo? então, quando eles põem essa irrigação aí, isso daí não é água pura, não, né? É água com Não, outras eles coisas, usam né? assim, eles vão fazer um tratamento na terra. Então, por exemplo, como a Alexandra falou, potássio, enxofre, eles podem até adicionar na terra e depois só vai mantendo com a água. Ah, tá. Se essa terra precisar, eles fazem uma análise dessa terra. Se a terra tiver tudo e só faltar água, aí eles só vão acrescentar água. Mas se a terra não tiver, eles podem acrescentar mais a água, entendeu? Mas aqui, esse sistema de tubulação aqui é só água. Legal. É o que acontece assim na nossa casa, por exemplo, se a gente deixar sem molhar muito tempo a terra, vai ficar seca. Aí vai ser mais difícil de manusear, né? E aí mexer nela. Aqui não, aí quando você molha, você já facilita já até mexer na terra, né? É algo muito maravilhoso isso, porque é como é o estado de saúde da gente, né? Às vezes a gente entra em desidratação e precisa tomar o soro, né? Então, Isso, às vezes, o soro também tem um remedinho de dor metido lá no soro, né? Às vezes põe mais um pouquinho de cálcio, de potássio, aí vai irrigando a gente até a gente voltar, né, da ah, é. desidratação, Aí né? tá ótimo. A associação foi ótima, dona Regina. Foi ótimo, Regina, gostei. Aí aqui a gente tem um outro lugar, uma outra imagem com uma temperatura muito alta de 42 e uma temperatura mais fresquinha de 31. O que a senhora acha que é melhor, no 1 ou no 2? Ah, no 2, né? Tudo temperado é melhor. É, aí o 2, né? Por quê? Porque a temperatura muito alta, como a gente vê no verão, você tem um excesso de calor e isso aumenta a perda de água.
E aí, com 31, que é o tempo que a gente tem mais ou menos agora, isso evita a perda de água e aumenta a produtividade. Na minha casa, eu tinha uma hortinha, né? E ela ficava ótima. Agora, em junho, em julho, quando chegava no verão, eu não conseguia manter a hortinha, porque o calor era tanto aqui. E a minha hortinha ficava no meu terraço. Eu chegava de noite, estava todo mundo lá desidratado, lá sem água. E aí eu tentava molhar, porque assim, tem um período ideal para molhar a sua horta, né? O ideal é no final do dia ou de manhã cedinho. Não pode molhar de jeito nenhum no verão, meio-dia, 1 da tarde, porque o sol tá tanto, ele esquenta tanto a terra, que aí na hora que você botar água, você vai cozinhar a planta ali, vai cozinhar as raízes, porque tá tão quente, aquela água vai esquentar. Então o ideal é sempre esperar passar o tempo do calor, aí molhar ou no final do dia ou de manhã cedinho. E aí o que acontece? Excesso de calor, a planta perde a sua água, ela vai ficar desidratada. E aí você vai começar a ver a folhagem também amarelada. Então quando você olha as folhagens amareladas, isso é falta de água. Tá? Muito boa essa explicação. Eu achei também semelhante a nós, né? Porque se a gente está no calor também, a gente tomar aquela água gelada, dá um choque térmico aí na gente. Dá um choque. Sei lá, não dá certo. Mas a gente procura temperar a água, né? Um pouquinho gelada, um pouquinho fria, né? Temperar e beber. E beber sempre água, né? Que a água faz bem para o cérebro. Ah, com certeza. A água é o nosso melhor remédio, né? A água tem tudo, né? E a gente sempre. E uma quantidade boa, né? Quanto a senhora bebe? Mais de 2 litros? Sim, agora sim. Agora sim. Mas eu antigamente eu não bebia água, não, bebia mais refrigerante. Aí Refrigerante não dá. agora eu estou me equilibrando um pouco mais. Eu deixei de tomar refrigerante, graças a Deus. Mas agora eu estou tentando, sabe, entrar no eixo. Aí é bom a senhora sempre andar assim, por exemplo, aqui, eu sempre ando com uma garrafinha, e aí ela é de 500 ml, aí eu encho umas 4, 5 vezes no dia, aí eu sei quanto mais ou menos já tomei. Aí o ideal é sempre um controle também, né? Que a gente faz enquanto a gente está bebendo de água. Eu já deixo uma garrafa de 1 litro ali em cima da minha pia. Vou para o quarto também, quando eu vou. Eu já bebo água antes, porque eu tomo remédio, né? Então tem que beber água. Mas durante o dia eu vou bebendo água também. E à noite levo água para o meu quarto, que eu também bebo água durante a noite. Se eu acordar para ir ao banheiro, bebo água, eu reponho a água que eu solto. Isso é ótimo. Aí vamos lá, a gente tem uma outra imagem aqui, onde a gente tem um vento mais tranquilo e aqui um vento forte, que na imagem 2 o vento caiu tudo. E olha que legal, a Alexandra mostrou pra gente que na 1 tem uma plantação aqui embaixo, né? Qual que a senhora acha que é melhor para colheita, a 1 ou a 2? Ah, A 1, né? A 1 não. é ótima, né? Então ela tem um vento Sim. ideal para a plantação continuar de pé para a gente colher. E a gente tem aquele quebra-vento, né? Aquelas plantas que Isso, vão permitir. então, aquelas árvores lá embaixo, ela fica de quebra-vento para as plantas daqui, né? Amortece, né, o vento, né? Aqui já não tem, tá vendo? Se tiver, tá bem lá longe, mas não interfere na plantação. Então, esse excesso de vento vai derrubar tudo no chão. E aí você não consegue botar de volta de pé para poder continuar a plantação, né? Para colheita. Aí caiu, já era, né? Você imagina, você perder isso tudo porque você não tem o quebra-vento. Isso aqui é muito comum, por exemplo, em milharal, né? Porque são plantas mais sensíveis. E não é uma árvore, né? O milho, né? Milharal, trigo, é essencial você ter essa plantação aqui no fundo, esse quebra-vento, porque eles são mais sensíveis. Então, qualquer vento você pode derrubar essa plantação. É bem inteligente isso aí, né? O agricultor, ele tem todo um cuidado, né? Com as plantas. Olha, muito bonito, sim. Não é só plantar, né? É uma coisa assim, você tem que começar a estudar, entender mais, né? Até Tem todo porque, imagine, você tem cuidado, um desperdício de tempo, de água, para manter isso tudo aqui de pé, para chegar um vento e derrubar tudo.
Poxa. Você vê. Aí aqui, ó, dona Regina, tem uma ideia muito legal de ter uma hortinha em casa. O problema da senhora é os gatos, né? Mas essa hortinha você consegue deixar ela até numa parede, em pezinha, assim, sem botar em cima de uma bancada. E aí, ela é muito boa para você ter cuidado de temperos e ervas, né? Tipo assim, salsinha, cebolinha, hortelã, manjericão. E é muito fácil, né? Você pode pegar uma garrafa PET, a gente chama de horta vertical suspensa, porque ela vai ficar numa paredezinha, né? Você pode fazer 2 furinhos com um preguinho e botar ela pendurada. E aí você vai pegar uma garrafa PET, vai higienizar essa garrafa, vai limpar ela com água e sabão, tanto ela quanto a tampinha. E aí você vai pegar essa garrafa deitada, tá vendo? Aí você vai fazer uma marcação aqui, um retângulo, e vai abrir ela com uma tesoura ou com um estilete. Porque é aqui que vai crescer a sua plantinha. E aí a gente vai fazer pequenos furos de um lado, do lado oposto da abertura. Então a gente fez a abertura aqui na frente, né? A parte de trás a gente vai fazer pequenos furos. Por quê? Qual a importância disso? Para a água poder escoar, tá? A água poder sair dali. Porque o que acontece, né? O excesso de água, né, não só faz mal para a planta, como ajuda a crescer fungos e algumas pragas. E até mesmo a gente chama de mofo, né? Então a planta também precisa respirar, como a gente fala, né? E aquele excesso também precisa sair. Aí uma dica muito boa, né? Que o que vai acontecer quando você molhar, possivelmente as terras, elas podem sair pelos esses furinhos. Então isso é para qualquer vaso. Qualquer vaso quando você comprar para plantar alguma coisa, vai ter uns furinhos no fundo. E aí o ideal é você cobrir ele com uma pedra. Pedrinhas mesmo, pedrinha de entulho, qualquer pedra, umas pedras maiores. Porque na hora que você forrar esse o fundo, quando você botar a terra, na hora que você molhar, essa pedra vai impedir que essa terra saia. E aí também você não vai sujar o seu local da sua casa, aí vai ser o ideal para você ter sua plantinha em casa, né? Aí depois você vai fazer 2 furos perto do gargalo e um furo perto do fundo da garrafa. E você vai repetir esse mesmo processo do outro lado. Por quê? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar um barbantezinho para ela poder ficar pendurada. Onde a gente vai pendurar, ó. E aí vai ficar assim, tá vendo? A gente pode pendurar, conectar uma garrafinha na outra, ligar uma garrafinha na outra e pendurar. Ó, você pode botar uma. E aí você pode fazer de tudo. Você pode fazer ou da garrafa PET deitadinha, ou só de baixo. Oi? Bonito, né? E a gente planta e usufrui do que nós plantamos, né? Isso. E é mais saudável, né? Porque em casa a gente não vai estar usando nenhum agrotóxico, nenhum veneno, né? Nenhum inseticida. É muito bom. E aí é mais saudável. Muito E bom. ainda fica bonitinho, né? Ainda decora também a casa. Ficou lindo, arrumadinhos. E você pode plantar, por exemplo, você pode escolher uma parede aí, os gatos não vão subir. Olha, eu vou tentar. Vou tentar fazer isso. Vai ser ótimo. E aqui a gente tem uma ideia de um tempero, por exemplo, né? Até mesmo para evitar o excesso de sal, né? A gente utiliza um mix de ervas, que a gente usa orégano, tomilho, alecrim, manjericão, salsinha. E você pode fazer isso botando um pouco de azeite. Isso conserva. Se você, por exemplo, comprei um molho de orégano, tomilho, manjericão e alecrim, salsinha, você pode picar ele todo bonitinho e botar dentro com um pouco de azeite. E botar na geladeira, né? Num potinho fechado. E aí você tem esse mix para você temperar o que você quiser. Muito bom. Isso aí eu gosto. Isso é muito bom e é natural, né? Então você pode usar para temperar várias coisas. Eu gosto muito. E a gente está dando a sugestão de usar esse mix aqui também no creme de espinafre. A gente está dando uma receitinha. Né? Rico em ferro, rico em vários minerais. E aqui tem uma receitinha, ó. Usar um óleo de espinafre, né? O maço, azeite, cebola picada, farinha de trigo, leite, um pouquinho só de parmesão, noz moscada, sal e o mix de ervas. E aqui tá a receitinha, né? Como você vai usar o espinafre todo, as folhas, o talo dele, vai picar bem pequenininho.
Vai cozinhar isso numa panela, em fogo baixinho, 5, 10 minutos. Vai tirar, vai esfriar, né? Se você achar que ainda tá grande, você pode picar um pouquinho mais. E aí, numa outra panela, você vai fazer o seguinte: vai refogar a cebola no azeite, né? Aí vai acrescentar um pouquinho de farinha de trigo e o leite. A farinha de trigo é mais para engrossar o caldo, tá? E aí vai jogar esse espinafre com um pouquinho de queijo ralado e vai temperar. Pode, se a senhora não quiser o sal, um mix de ervas, se quiser usar um pouquinho só de sal. E aí é uma opção de receitinha que a gente está dando, né? Já que a gente falou do tempo todo de plantação aqui, o espinafre é uma ótima hortaliça, né? Uma ótima verdura para a gente estar comendo. Ele é essencial e a gente pode usar as ervas também que podem ser plantadas. E se a senhora plantar suas ervas em casa, nessa hortinha, pode ser com o creme de espinafre. Eu não tenho, assim, feito legumes cozidos, não. Eu tenho feito no vapor. Eu ponho na minha panelinha de vapor e eu ponho embaixo, assim, os ovos para cozinhar e em cima, depois daquela tampinha que ela tem, eu ponho ali, sabe? Não boto sal. Então, o vapor é até um método para você cozinhar ideal, porque você não perde tanto os minerais na hora da água. E quando você cozinha muito na água, isso tudo vai embora na água. Mas no vapor não, o vapor você consegue reter que os nutrientes ficam todos ali nos seus legumes. Então é bem legal usar o vapor. Eu também, até a salada mesmo de alface, eu não tenho colocado sal. Não tenho. Legal. Só ponho mesmo, nem o vinagre, só o de maçã que eu uso. De maçã. E ponho o azeite, assim, um pouquinho também, não muito. E o tomate, eu tiro a pele do tomate, entendeu? A semente também eu tiro, aí eu corto assim, ponho na minha saladinha, ali mesmo eu como. Isso é o ideal. Na semana que vem, a gente vai falar só. A gente falou na semana passada, não sei se a senhora tiver acesso, dá uma olhada. A gente falou em relação a quais são as comidas do Brasil. Aí hoje a gente falou do clima. E na semana que vem a gente vai falar como é que isso vai afetar a nossa escolha de comprar. Como é que assim, choveu hoje. Como é que isso vai afetar o preço amanhã? E aí a gente vai falar em relação ao valor e como é que você escolhe. Por exemplo, hoje tem vários alimentos na safra. Milho, a laranja, mesmo assim tá caro, né? Aí a senhora a prioridade é o quê? Comprar uma coisa natural ou comprar assim, mais um produto pronto? Não, só natural. Então, mas nem todo mundo faz essa escolha, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso na semana que vem. Tá bom? Espero que a senhora tenha gostado. Obrigada pela participação. Muito obrigada, eu amei. E aí na semana que vem a gente está aqui. Mais 4. Muito obrigada mesmo. Tchau, Regina. Eu amei, muito obrigada. Doutora, eu vou estar com a senhora, hein? Essa semana. Essa? Então tá. Tá? Então até lá. Acabou a aula? Acabou a aula. Acabou. Logo agora que ficou tão boa. Você quer perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar. Não, já falei. Então, tá bom. Só quero agradecer. Obrigada. Obrigada a você também. Obrigada a você. Obrigado, pessoal, pela aula. Obrigado, Regina, por ter participado. Obrigada. Eu faço a gravação lá do nosso grupo, tá? Tá bom, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Um grande abraço a Tchau, todos. obrigada.